Hoje eu trouxe um tema aqui que acho que está tendo muito a ver com a nossa época, né? Nós temos vivido um mundo meio transtornado pelas polarizações políticas, e isso envolve religião, isso envolve tantas coisas. E eu lembrando aqui desses termos que são usados agora, né, os terraplanistas, para dizer que os cristãos são pessoas incultas que acreditam que a terra é quadrada e tal, e que são loucos e que são fanáticos e tudo mais. E o Senhor me fez lembrar de um texto, né, lá de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22, que diz mais ou menos assim, que os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos pedem sabedoria. Nós, contudo, pregamos ao Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Sim, existe um duelo entre o que se entende como loucura e o que se entende como sabedoria. O problema que Paulo nos revela nesse texto, lá no comecinho de 1 Coríntios, é que nós queremos muitas vezes basear as nossas crenças, as nossas convicções, a nossa compreensão do mundo naquilo que podemos tocar, naquilo que podemos ver, naquilo que podemos entender a partir de uma lógica mundana, a partir de uma lógica terrena, né? E a gente às vezes parece que fica confrontando, por exemplo, a ciência e a fé, como se as duas tivessem o mesmo objeto. Quando a ciência olha para aquilo que é material e aquilo que se repete dentro do mundo material, a fé olha para aquilo que está no mundo fora da matéria e aponta para aquilo que jamais se repetirá. Então, jamais alguém morrerá em nossos lugares novamente. Jamais alguém precisará vencer a morte para que nós tenhamos vida eterna. Jamais haverá um novo Pentecostes. Jamais o mar vermelho se abrirá novamente. E a ciência jamais conseguirá explicar todas essas coisas. E só há um meio de alcançar a compreensão de todas essas coisas, é a fé. É pela fé. E pela fé nós somos chamados de loucos. Por causa da fé nós somos chamados de incultos. Por causa da nossa fé nós somos chamados de radicais, de fundamentalistas e de tantas outras coisas que nos colocam, parece que, um nível abaixo do resto de uma sociedade que enxerga o mundo pelo óculos apenas do materialismo. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, diz que se um dia essa casa que nós temos hoje, essa casa terrena, desaparecer, isso não terá problema, porque há uma casa celestial reservada para nós, e essa nos acolherá por toda a eternidade. Então, essa loucura que o homem prega baseado no materialismo, ela será em algum momento desfeita, e nós viveremos pela glória de Deus. O grande problema talvez seja exatamente essa compreensão que às vezes até nós cristãos temos, né? Há muito tempo eu venho lendo, né, a história da igreja depois do Novo Testamento ali. Então, mas ultimamente eu me deparei com alguns escritos bem antigos e bem interessantes. E eu estava lendo uma biografia, a vida de Santo Antão, escrita por Santo Atanásio. E ele faz ali um relato da vida de Santo Antão, que foi um homem que decidiu viver sozinho, na solidão. Ele foi ali talvez um dos grandes precursores dos movimentos monásticos, do isolamento para se santificar. E num dos discursos de Santo Antão, narrados lá por Atanásio, ele fala sobre uma viagem, né? Ele fala sobre uma viagem.
a viagem que estamos prestes a fazer e o que nós queremos levar nessa viagem. E ele diz que nós nos preocupamos muito com aquilo que nunca poderemos levar. Nós nos preocupamos absurdamente com aquilo que nunca poderemos levar. Ele estava, obviamente, se referindo à viagem para a eternidade e dizendo que nós nunca poderemos levar nossos tesouros terrenos. Nós nunca poderemos levar nosso dinheiro, nossos bens, nossas casas, nem nossos filhos nós levaremos, nem nossos pais. Então, com o que nós devemos nos preocupar? Com aquilo que podemos, ou melhor, qual deve ser a nossa primeira preocupação? A preocupação primária de todas. É aquilo que nós podemos levar nessa viagem eterna. É aquilo que nós podemos levar para a eternidade. Se nós substituirmos essa prioridade de querermos viver a vida como se não existisse um caminhar para essa viagem, se nós quisermos levar a vida como se ela só existisse no agora e, portanto, nós devemos nos apegar a essa visão materialista dos gregos ou mesmo dos judeus, porque veja, quando Paulo diz assim, os judeus pedem sinais miraculosos. O que é esse sinal miraculoso, né? O sinal miraculoso é aquela história meio que de São Tomé. Se ele aparecer diante de mim e eu puder ver as suas chagas, e se eu puder colocar o dedo nas suas chagas, eu crerei. E Jesus diz, beleza, estou aqui, ó, São Tomé, coloca aqui, Tomé, o dedinho aqui, vê aqui. Aí Tomé faz o quê? Se ajoelha e diz, meu Senhor e meu Deus. E Jesus responde, beleza, Tomé, bem-aventurado és porque viste e cresce, mas muito mais bem-aventurados, ou seja, muito mais felizes, muito mais abençoados, muito mais preparados para mim, são aqueles que não viram e creram. Então Jesus sempre colocou como prioridade a nossa preparação para a vida eterna. Como aquele rapaz paralítico que foi colocado por cima da casa onde Jesus estava, a multidão impedia que os amigos dele entrassem com a maca, eles sobem na casa, colocam o deficiente lá por cima da casa, ele chega na frente de Jesus. O que é a primeira coisa que Jesus diz àquele homem? Ele diz àquele homem, os teus pecados estão perdoados. Mas o que é que os judeus queriam? Queriam ver um sinal. Para os judeus era mais importante que aquele homem se levantasse do que tivesse seus pecados perdoados. Mas para Jesus a ordem era inversa. Porque Jesus queria dar a bagagem eterna para aquele rapaz. Jesus sabia que depois daquele rapaz se levantar, ele viveria de alguma maneira e morreria, e seu corpo seria entregue à terra. Mas Jesus sabia que uma porção daquela vida, ali, iria para a eternidade. E se ela tivesse a bagagem certa, ela iria para a eternidade com Deus. E se ela tivesse a bagagem errada, essa vida iria para a eternidade no fogo do inferno. Então, Jesus nos lembra qual é a nossa prioridade. Qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade é reunir toda a bagagem possível para levar para a eternidade. E isso é loucura. Isso parece loucura para os homens. Isso parece loucura para os homens. Então parece loucura que Isaías tenha cumprido o seu mandato, o seu chamado, até morrer cerrado ao meio. Parece loucura que Pedro tenha cumprido o seu chamado até ser crucificado de cabeça para baixo.
Parece loucura que Daniel tenha preferido ser jogado à cova dos leões do que deixar de orar a Deus. Parece loucura que Sadraque, Mesaque e Abednego tenham preferido ser lançado a fornalhas do que negar a Deus. E diante do fogo da fornalha disseram: rapaz, se meu Deus quiser me salvar, Ele me salvará, mas se Ele não quiser me salvar, tudo bem, morreremos, mas não declararemos outro Deus, porque só existe Ele. Parece loucura esse tipo de coisa? Sim, parece. Parece loucura porque as pessoas olham para a vida apenas querendo o milagre material. E dizem: se Deus existe, por que é que Ele não curou o câncer da minha tia? Se Deus existe, por que existe uma guerra lá no Oriente Médio? Se Deus existe, por que tem gente passando fome? Talvez essas coisas todas sejam justamente a prova de que Deus existe, porque contra Deus se levanta a nossa rebeldia, nosso pecado e a nossa bagagem materialista, e nós queremos entender Deus a partir da nossa loucura, e queremos entender Deus a partir dos limites da nossa consciência, como os gregos queriam que Deus coubesse dentro do mundinho da inteligência deles. Eu me lembro que quando a gente ia para os acampamentos lá antigamente, acampamento de jovens, às vezes a gente se reunia assim em rodas e brincava e tinha uma brincadeira que a gente fazia assim, o líder dizia: eu vou fazer uma viagem e vou levar, a explicação era a seguinte: o líder ia dizer: eu vou fazer uma viagem, e você devia dizer alguma coisa que você ia levar. Então ele dizia assim: eu vou dar a volta ao mundo e vou levar uma escova. Aí beleza, até parece que tem sentido, né? Mas o segundo tinha que dizer algo assim como: eu vou dar a volta ao mundo e vou levar um urubu. Essa era a resposta certa. Aí o terceiro tinha que dizer algo assim: eu vou dar a volta ao mundo e vou levar uma vela. E aí quem não compreendia a brincadeira começava a dizer: que loucura é essa, né? Que loucura é essa? O que é que eu tenho que levar, afinal, para fazer parte dessa viagem, né? E a brincadeira girava em torno disso, dessa falta de compreensão do que era, né? Tinha um código por trás dessa história, e essa falta de compreensão do que é que a gente precisava levar. E a Bíblia é essa resposta desse código que diz a gente o tempo todo o que é que nós precisamos levar, porque ela nos mostra que tipo de viagem nós estamos caminhando para fazer. E hoje o título da minha mensagem é: de loucos a justificados, o que o amor de Deus fez por nós. Então, diante de toda essa nossa, às vezes, tendência de agir como os judeus querendo milagres, ou de agir como os gregos querendo sabedoria humana para explicar todas as coisas, Paulo nos fala sobre o que o amor de Deus faz na consciência daquele que encontra ao Senhor Jesus Cristo. Quero lhe convidar a abrir sua Bíblia aí, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês.
Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou segundo a carne, que seria uma tradução mais literal. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensino majestoso, pela tua sabedoria que se derrama sobre nós e pela fé que habita em nossos corações. Que nessa manhã, Senhor, como já pedimos aqui, o teu Espírito fale, o teu Espírito seja o responsável por trazer a tua palavra a cada um de nós, o convencimento, o amadurecimento, o aperfeiçoamento, para que nos gloriemos em Ti, Senhor. É assim que te oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Esse texto é quase desnecessário uma explicação, né? Muito claro, muito profundo, mas também muito simples de se entender. Paulo aqui mostra como esse encontro, esse conhecimento que está no verso 11, diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, como esse conhecimento do temor ao Senhor, ele muda quem nós somos, ele muda a trajetória da nossa existência, ele muda, a princípio, a nossa própria consciência da nossa identidade. Então, a primeira mudança que esse amor de Deus faz em nós é uma profunda mudança na nossa identidade. Na hora que eu conheço o temor a Deus, e aqui eu quero explicar uma coisa: ter medo de Deus não é como ter medo de uma cobra, não é como ter medo de um cachorro que está latindo na sua frente, ou de um leão que se soltou lá da bica e está atacando todo mundo. Não. Ter medo de Deus, o temor a Deus, é o temor de estar distante do Senhor. É o temor de me afastar do Senhor. Eu gosto do Salmo 90, porque ele, por muitas razões, mas tem algo muito especial, uma figura ali que Deus coloca, né? Várias figuras de proteção ali, mostrando que a sua mão está sobre nós, que 1000 cairão à tua direita, nunca lembro, né? Acho que é 1000 à esquerda, 10.000 à direita, eu nunca lembro, eu sempre confundo aqui, mas cairão muitos de um lado e do outro, mas o Senhor continuará te sustentando. É muito bonito ver como o Salmo 139 também nos mostra que mesmo quando nós queremos fugir da presença de Deus, Ele estará presente lá.
Ele diz: ainda que eu suba ao mais alto dos píncaros, ou me esconda no mais profundo dos vales, nem mesmo as densas trevas me tirarão de perto de ti. Ali tu estás, Senhor, né? Tu sabes do meu levantar, tu sabes do meu assentar. Ainda a palavra não veio aos meus lábios, e tu já a conheces. Esse conhecimento é, como diz o salmista, demasiadamente profundo e maravilhoso para mim, né? Ter medo de Deus, ou temor ao Senhor, é ter medo de perder essa relação como Adão e Eva perderam, né? Que andavam com Ele todos os dias no paraíso e que saboreavam da alegria, da presença do Pai. Você imagine o que é chegar no fim da tarde e bater um papo com Deus, né? Experimentar a visita pessoal de Deus. Você imagine o que era viver num lugar abençoado em todas as coisas, que nada lhe faltava, mas que tudo lhe estava presente, porque o próprio Deus estava presente, e eles perderam tudo aquilo ali. Então, ter temor a Deus é exatamente ter medo de perdê-lo, não ter medo do que Ele vai fazer conosco, porque mesmo quando Ele nos castiga, como diz lá em Jó, capítulo 5, verso 17, bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga, portanto, não despreze a disciplina do Senhor, né? Mesmo quando Deus coloca a sua mão sobre nós, né, e Ele traz a dor, mesmo assim é cuidado dEle, como Ele também nos explica lá no capítulo 5 ainda de Jó, mostrando que de 7 pragas o Senhor te livrará. Sabe, em todas as coisas o Senhor estará cuidando de ti. Então, o que é o temor a Deus? É essa consciência de que o melhor lugar para se viver é perto de Deus, é perto da presença de Deus. É aquilo que Paulo diz na carta aos Filipenses: alegre-se. Outra vez vos digo, alegre-se no Senhor, porque Ele sabe que todas essas outras alegrias serão temporárias, passageiras, mas Deus perto está. Deus perto está. Deus está perto de nós, cuidando de nós, e essa alegria em Deus não é temporária, não é passageira, ela não se limita a alguns momentos. Então, se é Deus que nós colocamos na nossa bagagem de vida, se é esse temor a Deus que nos prepara para a eternidade, nós estamos no caminho certo, porque encontramos nele a alegria que nos faz superar todas as outras dores. Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflições, lá em João 16, 33 ali, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se não é isso que a isso que Paulo está se referindo, é algo muito próximo disso, né? Porque Paulo não nega que passaremos por aflições, Paulo não nega que teremos dificuldades na vida, pelo contrário, lá em 4,12 ele diz assim, em Filipenses 4,12 ele diz mais ou menos assim: eu sei viver contente em toda e qualquer situação, sei passar por necessidade e viver também abastado. Então ele sabe o que é passar por dificuldade, e sabe também o que é viver com muitas coisas, ter pouco ou nada e ter muito. E Jesus Cristo estava dizendo isso: você vai passar por altos e baixos na sua vida, mas tenham sempre um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, temer a Deus, aquele que encontra o temor, que conhece o temor a Deus, é saber que, cara, na vida eu vou passar por problemas, indiscutivelmente. Eu vou ter problema de saúde, eu vou ter problema de saúde na família, eu vou ter pessoas que eu amo que vão me trair, vão me machucar, eu vou ter perdas financeiras, eu vou ter momentos difíceis, e tudo isso vai passar, mas se eu não passar isso com Deus, eu sofrerei muito mais. Mas mais do que isso, o temor a Deus significa, se eu não andar com esse Deus, e se eu não for persistente, como eu sou ensinado lá durante todo o livro de Hebreus, a perseverar no Senhor. A grande mensagem da carta aos Hebreus é a perseverança no Senhor. Aquele que não perseverar não encontrará o benefício de Deus. Como lá nas 7 cartas às igrejas do Apocalipse,
sempre o tema da perseverança está lá. E a voz de Deus ressoa dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é essa bagagem que começa a habitar a consciência daquele que conhece o que é temer a Deus. Temer a Deus não é medo de um Deus carrasco, um Deus que machuca, um Deus perverso. Não é ter medo de um Deus que vai nos fazer o mal, mas muito pelo contrário, temer ao Senhor significa ter medo de me afastar dele e perder a sua proteção. Temer ao Senhor significa ter medo de perder a alegria que está no coração daqueles que creem, aquela alegria da salvação a que Davi se refere no Salmo 51, devolve, Senhor, a alegria da minha salvação. É essa a alegria que nos conduz. Eu sempre pedi a Deus uma coisa, eu me lembro que meu pai, quando vivo, dizia assim: eu peço a Deus para ter uma boa morte, e eu só peço a Deus para não ter medo da morte, porque o único medo que eu quero ter na minha vida é o medo de me distanciar de Deus. Esse sim, eu sei que não valerá a pena. A única coisa que eu peço a Deus é que eu não enfrente o meu dia com nenhum tipo de dúvida na minha cabeça, se é Ele quem está na minha bagagem ou não. E Ele tem atendido às minhas orações, e tenho me preparado para levá-lo na minha bagagem, sabendo que Ele é a minha consciência, Ele é a minha vida, Ele é o sentido de tudo. E Paulo diz aqui: o que somos está manifesto diante de Deus, e espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. O que Paulo está mostrando aqui é que ao conhecer o temor a Deus, isso revela quem eu sou diante dele, e que isso deve ter reflexo diante da sociedade onde eu estou vivendo. Ou seja, o temor a Deus me transforma por dentro e por fora. Ele me transforma por dentro de maneira que reflete no meu exterior. Não seremos agentes secretos de Deus. As pessoas reconhecerão em nós uma vida transformada, uma vida modificada, e saberão não apenas pelo nosso falar, mas pela nossa forma de agir em todas as circunstâncias, que nós somos servos de Deus, que nós somos tementes a Deus, e que nós mudamos a nossa consciência em razão de Deus. O que para elas pode ser loucura, para nós é o ajuizamento perfeito, porque nós sabemos o que estamos levando para a nossa viagem, porque nós sabemos para onde estamos indo, e porque sabemos o que devemos levar nessa viagem. Se o que somos está manifesto diante de Deus, ele reflete nas outras pessoas, reflete na consciência dos outros, reflete na forma como os outros vivem. A minha consciência ligada a Deus não se limita a uma relação íntima, apenas minha, como algumas pessoas pretendem fazê-lo, dizendo: eu tenho a minha vida com Deus e isso não importa a ninguém. Importa sim, porque quando eu vivo na presença de Deus e quando a minha consciência está profundamente ligada a Deus, o meu comportamento é contagiante, as minhas palavras são contagiantes, a minha forma de viver é contagiante, e eu devo contagiar as pessoas com a loucura de Deus, devo contagiar as pessoas com aquilo que para elas hoje é loucura, mas que quando descobrimos quem é Deus e o que Ele pode fazer por mim, o que Ele já fez por mim, quando descobrimos quem é Deus e o valor da sua obra para toda a eternidade, essa loucura se torna em verdadeira sabedoria. Eu não preciso ver o mar se abrindo novamente para saber que Deus fez isso um dia. Eu não preciso ver homens escapando da fornalha para saber que Deus fez isso um dia. Eu não preciso ver o sol parar novamente, o universo parar por causa de uma batalha,
para saber que Deus um dia fez isso. Porque a fé que habita no meu coração acredita no Deus do impossível e acredita que Ele é o melhor lugar. A fé que me faz conhecer a Deus e ter medo de me afastar dEle, me faz levantar e querer contagiar o mundo, me faz querer pregar a palavra de Deus a toda criatura, me faz me levantar todos os dias e pensar: Senhor, a quem levarei a Tua palavra hoje? O que farei pelo Teu reino? Como viverei de maneira que seja contagiante e agradável a Ti? Porque uma vez que minha consciência foi tomada pelo temor de não estar perto de Deus, eu quero que todas as pessoas que eu conheço e também as que eu não conheço estejam perto do mesmo Deus que eu estou, porque esse é o verdadeiro temor. O temor não apenas por mim, mas por todos os que me cercam. O temor de não levar adiante a melhor, a mais linda, a mais preciosa mensagem do universo. Se esse temor não habita o meu coração, eu não conheço verdadeiramente ao Senhor e tudo o que Ele tem feito por mim. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Se enlouqueço e pareço um doido quando quero levar as pessoas a Cristo, se quando nos momentos mais impróprios falo do Senhor, compreendendo que a palavra deve ser pregada a tempo e a fora de tempo, se sou tratado como um louco, por que faço isso? É nisso que devo me regozijar, é nisso que devo me alegrar, porque aqueles que vieram antes de mim experimentaram dores maiores do que eu. Porque assim foi a vida dos profetas, assim foi a vida dos primeiros a anunciar a Deus. Foram chamados de louco, foram desprezados, foram assassinados. E eu nunca sofri, não ao ponto de morrer pelo meu Senhor Jesus, não ao ponto de experimentar verdadeiramente o seu chamado, deixando para trás tudo que sou para carregar a minha cruz. Aquilo que parece loucura aos homens é a verdadeira sabedoria de Deus. Não existe nada mais insano do que o perdão. Não existe nada mais insano do que um homem que luta verdadeiramente para se manter casto e fiel à sua esposa. Não existe nada mais louco do que esposas que valorizam a sua família e mesmo quando são casadas com pilantras, com cabras safados, com homens alcoólatras, tentam por sua vida inteira manter a sua família diante de Deus. Não existe nada mais louco do que filhos lutando pela conversão dos seus pais e pais lutando pela salvação dos seus filhos. Não existe nada mais louco do que o amor dentro de casa, onde nós conhecemos os defeitos uns dos outros, onde minha mulher me conhece tão de perto e decide me amar. Não há nada tão louco quanto esse amor que Deus coloca dentro de nós, que o mundo rejeita porque não conhece o temor a Deus e não sabe o que é viver distante de Deus, porque vivem como loucos achando que são sábios, vivem de maneira insensata, buscando o que é insensato, valorizando o que é insensato, se vangloriando na sua própria insensatez, porque não conhecem o verdadeiro amor
e não conhecem a verdadeira sabedoria e reputam por loucura aquilo que é verdadeiro, reputam por falsidade aquilo que é real, reputam por mal aquilo que é bom, reputam por erro aquilo que é certo, porque eles não conhecem aquilo que o Senhor revelou a cada um de nós. Eles não receberam ainda o privilégio de fazer parte dessa grande família de Deus. A nossa identidade é profundamente transformada ao conhecer a Deus e ao compreender o quão trágica é a vida sem Ele. Segunda profunda mudança que eu enxergo nesse texto, que Deus opera em nós por meio do seu amor, é uma profunda mudança no sentido da nossa existência. Nos versos 14 a 16, ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa compreensão da morte por meio da fé, da morte coletiva, do morrer para mim mesmo, para viver por Cristo. Como ele diz aqui, para que aqueles que vivem não vivam mais por si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Essa é a ressignificação da trajetória da nossa existência. De saber que nós não vivemos para possuir coisas, nós não vivemos para ter respeito dos outros, nós não vivemos para ter a nossa própria glória, mas nós vivemos para glorificar aquele que morreu por nós e aquele que abriu as portas da vida eterna para nós. Gente, acho que um dos versículos mais tocantes da minha vida, um dos versículos que toca mais profundamente na minha vida, está lá em Romanos 8, 17 e 18, quando Paulo anuncia mais ou menos assim, que se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, porque participamos das suas dores. E aí ele continua no verso 18 dizendo que as dores do presente tempo não são para ser comparadas com a glória que está para ser revelada em nós. A promessa é muito poderosa. A promessa de Deus é essa. A promessa de Deus é essa. É a glória que está para ser revelada. A promessa de Deus é aquela que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano jamais experimentou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A promessa de Deus está lá em Romanos 8, 29. É a promessa de que aqueles que andam com Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que andam com o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não é uma promessa mera para a sua vida, não confundam. As pessoas têm se agarrado em promessas falsas e mentirosas, dizendo assim: Deus me prometeu uma Cherokee, Deus me prometeu um apartamento na praia, Deus me prometeu uma dúzia de filhos. Meu amigo, eu passei 7 anos orando a Deus pedindo filho. Quando achava que não vinha mais, Deus mandou. Ele já está com 7 anos e são 7 anos orando, e toda vez que minha esposa menstrua é uma dor, porque eu quero ter outro.
Minha esposa quer ter outro, meu filho pede outro. E eu vou dizer que Deus me prometeu? Não, Deus não me prometeu isso, Deus me prometeu a vida eterna. Deus me prometeu o gozo da sua glória. Isso é a promessa que me importa. Se eu vou ter um filho só, amém. Se eu não vou ter nenhum, amém. Se eu nunca vou ter um apartamento na beira da praia, meu irmão, que falta isso me faz? Pelo amor de Deus, olhemos para aquilo que Deus verdadeiramente nos prometeu. Nos reconciliemos com Ele, busquemos a santidade e busquemos o caminho que nos faz direcionar a nossa vida para a promessa verdadeira. Eu sei que às vezes é difícil, mas é aquilo que o autor da carta aos Hebreus nos diz lá no capítulo 12, verso 1, mantendo os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mantendo os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e somente nele. Os judeus pedem milagres, os gregos pedem sabedoria, nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, mas que na realidade, Ele é o poder de Deus, Ele é a sabedoria de Deus. Quando conhecemos o temor verdadeiramente a Deus, quando conhecemos o amor de Deus, quando entendemos que temer a Deus é amá-lo de todo o coração e ter medo de nos afastar dele, nossa identidade é transformada, mas também o sentido da nossa existência é transformado. O verso 17 é muito conhecido e diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando nós conhecemos o temor a Deus, nós também experimentamos uma profunda libertação. Uma profunda libertação de quem nós éramos, daquilo que nós amávamos, daquilo que nós valorizávamos, daquilo que nos escravizava, daquilo que nos destruía. E agora nós experimentamos novas coisas. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Ele é uma nova criação, ele não é mais a mesma criação. Ele é uma nova criação, muito mais próxima daquilo que Deus nos fez para ser, do que daquilo que nos tornamos. Aquele que está em Cristo está muito mais próximo da imagem de Deus do que já esteve em qualquer época da sua vida. Aquele que está em Cristo experimenta a salvação legítima e agrada-se nas novas coisas. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E olha que coisa tremenda aqui. Tanto as nossas dores do passado já passaram, como também as nossas glórias do passado já se foram. E agora nós temos a oportunidade de olhar para coisas novas, não as que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas as coisas novas que Deus fez por nós, as coisas novas que Deus fez para nós, as coisas novas que Deus está construindo em nossas vidas. Então, quando eu leio esse versículo, eu lembro do que devo esquecer. Lembro aqui que devo esquecer de todas as minhas dores em nome do Senhor, de todos os meus traumas. Eu devo esquecer das pessoas que me maltrataram. Eu devo deixar no passado o passado e não devo viver agarrado naquilo que me machucou. Mas eu lembro principalmente que eu devo olhar para o meu futuro e que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor. E que o que Ele tem preparado para mim é muito melhor do que eu vivi.
Eu lembro que também devo deixar no passado as minhas glórias. Deixo no passado as minhas conquistas, deixo no passado a minha força, deixo no passado aquilo que eu acho que eu conquistei. Porque hoje eu sei que sem Deus eu nada teria feito, porque o Senhor Jesus nos diz lá em Marcos 10:45, sem mim nada podeis fazer. Mas o que eu olho é para um futuro que está sendo construído pelas mãos de Deus. O que eu olho é para a esperança da salvação e da glória eterna. O que eu olho é para Deus que não está levando em consideração os meus pecados, mas a glória unigênita de Cristo, que pagou pelos meus pecados e está me conduzindo para um caminho de salvação e de glória, para, sendo co-herdeiro com Cristo, experimentar nessa presente vida, se necessário, todas as dores com Cristo, almejando a glória que está por vir, porque as coisas antigas já passaram, e eis que coisas novas se fizeram, e é na novidade de Cristo, é na novidade de Deus, é na novidade do Espírito Santo que eu quero viver. Então não, o meu passado não me traumatiza. Dia desse na academia o rapaz me perguntou: Josemar, você nunca sofreu bullying não? Eu digo, não lembro não. Rapaz, quando eu era pequeno sofria demais porque o povo me chamava tamborete e forró. Eu olhei para a cara dele e eu digo, eu sou menor do que tu acha que o povo me chamava de quê? Tamborete de forró já era grande para o que o povo me dizia, né? Pintor de rodapé, salva-vida de aquário, e lá, e assim vai, né? E, meu irmão, que bullying o quê, rapaz? Isso aí, estava lá no passado, se me machucou um dia, não me machuca mais. Eu olho para a glória de Deus, eu olho para frente, eu olho para a vida que está por vir, eu olho para o que Deus está fazendo, e não para aquilo que o homem fez. Não, aquilo que o homem fez pode ter me machucado um dia, mas o Senhor me ensinou a andar em lugares altos. O Senhor me deu os pés das corças. O Senhor me deu a alegria com celeiros vazios. O Senhor me deu a alegria em todos os momentos, como diz lá o profeta Abacuque. Ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja gado no celeiro, ainda que todas as coisas me faltem, eu louvarei ao Senhor, o Deus da minha salvação. Porque o meu louvor a Deus não é pelos bens que Ele me dá, mas porque Ele me resgatou do amor que eu tinha ao meu passado e me fez olhar para o futuro, que é a salvação. Na última profunda e maravilhosa mudança que o amor de Deus faz em nós, que é uma maravilhosa e definitiva reconciliação. Versos 18 a 21, ele diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Uma maravilhosa e definitiva reconciliação foi o que Ele nos promoveu. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus, não considerando os nossos pecados, mas a obra substitutiva de Cristo.
Quando Cristo foi ao Calvário, levou todo o nosso mal. Isto estava profetizado lá em Isaías 53 e em tantos outros textos. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou sobre si as nossas doenças, mas não no sentido de que não adoeceremos mais fisicamente, mas Ele levou sobre si as nossas doenças, as doenças da nossa alma, as doenças que nos conduzem para a eternidade sem Deus. Quando Cristo foi ao Calvário, Ele realizou o mais belo e mais profundo ato de reconciliação da história e possibilitou que nós nos reconciliássemos com Deus. Porque se nós olharmos para a nossa natureza humana, nós somos inimigos da cruz. Rejeitamos a santidade de Deus todos os dias de nossas vidas. Quem pode dizer eu venci o pecado? Quem pode dizer que não falha? Mas não é os nossos pecados que Deus está levando em consideração. Porque a última palavra de Deus sobre nós não é que somos pecadores. A última palavra de Deus sobre nós é que nós fomos reconciliados por meio de Cristo. E por essa reconciliação, nós alcançamos a sua glória. E nós herdamos de Cristo também o ministério da reconciliação. Nos tornamos embaixadores de Cristo, ou seja, representantes de Cristo. E somos chamados a glorificar o nome dEle por meio da evangelização, por meio das múltiplas formas que temos de conduzir outras pessoas ao Senhor. Sabe qual deveria ser a maior tristeza de um cristão? É o banco vazio na igreja. Quem poderia estar nesses bancos vazios agora? Quem deveria estar nesses lugares vazios agora? Quantas pessoas poderiam estar agora também experimentando o que você já experimentou um dia, da reconciliação de Deus? Deus está reconciliando-se com o mundo que o negou, o mundo que o desprezou, o mundo que o feriu, o mundo a quem Ele deu o seu melhor, o mundo que Ele criou com tanto zelo, com tanto carinho. O salmista no Salmo 139 diz que Ele nos fez com as suas próprias mãos. Ezequiel, em capítulo 37, numa representação linda, nos mostra que nós éramos como ossos secos num vale sem vida, e Ele soprou o Espírito dentro de nós e nos deu vida. A criação é a coisa mais linda, porque Deus se fez parte de nós e nos deu a própria imagem e semelhança. Todo o resto da criação foi feito apenas por palavras, mas o homem e a mulher Deus criou com suas próprias mãos. A esses Ele deu o fôlego da vida, a esses Ele deu a sua imagem e semelhança. A eles, segundo João capítulo 1, verso 12, Ele deu o direito de serem chamados seus filhos, a todo que nele crê. Mas esses mesmos o decepcionam, esses mesmos rasgam o véu da santidade, esses mesmos rejeitam a cruz do Calvário, esses mesmos aniquilam a lei, afastam-se da aliança. E todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas, conforme Lamentações 3:23. E todos os dias Deus se reconcilia conosco, e todos os dias Deus nos perdoa, e todos os dias Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, e todos os dias Deus nos chama para trazer outros a essa vida. Todos os dias Deus nos dá aquilo que nós nem sequer sonhamos
que é mais do que tudo que pensamos, mais do que tudo que sonhamos, mais de tudo que as nossas mentes humanas podem imaginar. É a reconciliação do Deus Santo com o povo pecador. Se isso não te deixa feliz, eu não sei o que pode te deixar feliz. Se isso não toca profundamente a tua existência e não te faz desejar viver para esse Deus, eu não sei o que mais pode deixar. Eu abro os olhos por meio da fé e vejo um Deus Santo, amoroso e piedoso, que se importou comigo, um pobre pecador. Sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Se esse Deus não te alegra, se esse Deus não te satisfaz, se esse Deus não te preenche, é porque você precisa conhecê-lo. É porque você precisa assumir o seu chamado e entender que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eis aí o mistério da nossa salvação. O justo pagou a conta do injusto, e o injusto, por causa do justo, foi justificado diante dos seus erros e dos seus pecados. O mistério da reconciliação é o maior mistério de amor, é o grande mistério da vida.